No Justiça para Todos de hoje, vamos entrevistar o presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, ADPF, Edivandir Félix de Paiva. Ele é delegado de Polícia Federal desde 2007. Tomou posse e entrou em exercício na Delegacia de Polícia Federal em São José do Rio Preto, São Paulo. Em 2010, trabalhou na Corregedoria Geral de Polícia Federal em Brasília, onde atuou nas coordenações de disciplina e de assuntos internos. Em 2015, ingressou na Divisão de Repressão a Crimes Previdenciários da Coordenação Geral de Polícia Fazendária, onde permaneceu até a posse na presidência da ADPF. Ele está aqui para falar sobre a Polícia Federal, a Justiça Federal e o terceiro Simpósio Nacional de Combate à Corrupção, que terá como tema 30 anos da Constituição Democrática, avanços e perspectivas no enfrentamento à corrupção. Fique com a gente, o Justiça para Todos está no ar. Doutor Paiva, bem-vindo aqui ao Justiça para Todos. Eu que agradeço o convite. Tenho certeza que vamos bater um bom papo sobre Justiça Federal, Polícia Federal e o Simpósio de Salvador. Vamos sim, com certeza. Eu queria iniciar a nossa entrevista falando sobre a ADPF, né, a importância que ela tem para o país. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, além de ser o porto seguro da nossa classe, dos delegados, faz a defesa classista, ela conquistou uma credibilidade na sociedade muito grande. Os principais veículos de imprensa, sempre que se fala em justiça criminal, em combate à corrupção, em polícia, em segurança pública, procuram a nossa associação para saber a posição dos delegados de Polícia Federal. É uma honra, mas também uma responsabilidade. Fala um pouco sobre a atuação da Polícia Federal. Bom, a Polícia Federal descobriu atualmente um filão, uma vocação que se tornou um órgão de controle do Estado brasileiro. Faz as grandes investigações, as investigações que vêm alcançando o andar mais alto da política, do poder político e do poder econômico. Então, se notabilizou por essas grandes investigações e adquiriu um respeito que já existia, mas que hoje é muito mais notório perante a sociedade. Eu queria que o senhor falasse também sobre o papel da Justiça Federal. A Justiça Federal é fundamental, né, no sistema de justiça criminal, né, por ser especializada nos temas federais, né. É uma justiça que trata de temas específicos, de temas ligados à União, ligado à governança do Estado brasileiro. Então, o funcionamento da Justiça Federal é importantíssimo para o futuro do país. E daí a gente já pode entrar em Lava Jato, né? Fala um pouco, doutor, sobre essa parceria, Ministério Público Federal, Justiça Federal, Polícia Federal. Não se faz combate à corrupção, não se faz investigação bem feita, se não houver uma coordenação entre as instituições, entre a polícia, entre o Ministério Público, entre o Judiciário. Sem essa coordenação é impossível fazer polícia. Por quê? Porque quando você inicia uma investigação, é necessário que o Ministério Público tenha capacidade de se manifestar com rapidez, o Judiciário possa atender também com presteza e rapidez sobre aquele assunto, muitas vezes dizendo sim, muitas vezes dizendo não, mas dando a prestação jurisdicional. Sem essa coordenação, sem esse entendimento do papel de cada instituição na investigação, é impossível ter uma investigação segura, uma investigação bem feita, técnica, que busque a verdade real dos fatos que estão sendo investigados. Essa parceria, ela sempre existiu e acabou sendo evidenciada agora com a Lava Jato, ou foi algo que veio de um tempo para cá? Como é que o senhor avalia isso? Acredito que ela existe como ideia central. Pontualmente, há alguns locais que pode não funcionar muito bem, mas a ideia institucional de parceria, de entendimento, bom entendimento entre as instituições, já existia. Com a Lava Jato, nessa formação da polícia investigando, o Ministério Público também fazendo algumas fases da investigação, e o Judiciário, por meio do talento do juiz Moro lá em Curitiba, conseguiram um resultado que talvez não fosse possível se as instituições não estivessem entendendo tão bem. Falando ainda de Lava Jato, o que pode ser aperfeiçoado para combater a corrupção? O juiz Moro costuma dizer que a Lava Jato não vai resolver o problema do país. Isso é uma grande verdade. A gente precisa aprender com o que foi descoberto pela Lava Jato. O Congresso Nacional deveria, nesse momento, estar pensando em legislações que coibissem, prevenissem toda essa roubalheira que foi descoberta.
Infelizmente a gente está um pouquinho distante, porque o Congresso Nacional vem pensando em amarras ao Judiciário, ao Ministério Público, à Polícia Federal, às polícias judiciárias, e não é por aí que a gente vai conseguir nos tornar o Estado brasileiro mais eficiente no combate à corrupção. Costumo dizer que corrupção existe em qualquer lugar, inclusive nos lugares mais desenvolvidos. Brinco que até na Finlândia e na Noruega há corrupção. A diferença é se as instituições estão preparadas para o combate à corrupção automaticamente, sem precisar de depender de um ou outro governante, de um ou outro salvador da pátria. Não existe salvadores da pátria. O que existe são instituições fortes. Se elas são fortes, o Estado também é. E a gente está nesse processo, né? Acho que estamos aprendendo. Qual a opinião do senhor sobre a criação de varas da Justiça Federal especializadas em improbidade administrativa, crimes de corrupção, para julgar quem tem prerrogativa de foro? Vejo com bons olhos a especialização na Justiça Federal, porque ela já se demonstrou eficiente quando ocorreu em relação às varas de lavagem, né? Que ocorreu há algum tempo já deve ter uns 20 anos, se não me engano, a especialização das varas de lavagem de dinheiro, e ela trouxe bastante resultado. Acredito que com o foro sendo relativizado e passando para a primeira instância, será importante que a gente tenha essa especialização. Até para que não caia nas varas comuns e aí começa a atrasar muito os julgamentos, e aí vão passar a sensação para a sociedade que o término do foro ou a relativização do foro privilegiado só privilegiou quem tem mais poder. Falando ainda de combate à corrupção, os delegados têm propostas com relação a isso, como, por exemplo, a criação de delegacias especializadas, né, no combate à corrupção. Na verdade, a gente já criou as delegacias especializadas. Nós temos hoje uma coordenação geral de combate à corrupção criada na Polícia Federal. É que não basta só criar, é preciso que as estruturas de dinheiro e de servidor público, os concursos sejam realizados, haja um equipamento seja levado para as delegacias efetivamente. Não basta só mudar de nome, não basta só criar no ordenamento jurídico, se você não tiver o recurso aplicado, o concurso feito, a condição material de fazer a investigação nessas delegacias que foram criadas. A gente está caminhando para isso, já está criado no papel, já está funcionando relativamente bem, mas a gente tem problemas ainda de recursos na Polícia Federal. A gente vai fazer uma pausa rapidinho e no próximo bloco a gente continua a entrevista com o presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, a DPF, Edivandir Félix de Paiva. Voltamos em instantes. Até já. Voltamos a falar com o presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, ADPF, Edivandir Félix de Paiva. Ele está aqui para falar sobre a Polícia Federal, a Justiça Federal e o terceiro Simpósio Nacional de Combate à Corrupção. Doutor Paiva, falando ainda sobre a criação, né, de combate à corrupção, existe também a proposta de criar Coordenação Geral de Combate à Corrupção. Como é que ia funcionar isso na prática? Como é que vai funcionar isso na prática? A Coordenação Geral de Combate à Corrupção já foi criada. O delegado Márcio Anselmo, que é o delegado que começou a Lava Jato, que puxou o primeiro fiozinho lá da Lava Jato lá em Curitiba, é o atual titular da delegacia. Ela está ligada direto ao diretor de combate ao crime organizado, funcionando aqui em Brasília. As projeções já estão sendo montadas nas nossas descentralizadas pelo Brasil inteiro. Falta um pouquinho entre a criação da lei, que já criou, dos decretos que já foram editados, e o funcionamento regular dessas delegacias. A Polícia Federal ela pode investigar crimes que não sejam de competência da Justiça Federal?
Pode sim, pode investigar. Entretanto, quando há um crime de competência que não seja competência da Justiça Federal, aí os delegados encaminham para o Ministério Público Estadual e para o Judiciário Estadual. Tem uma PEC que trata lá no Congresso, que trata sobre a autonomia funcional, administrativa e financeira da Polícia Federal. Que proposta é essa, doutor? Esse é o projeto de emenda constitucional 412 de 2009. O ano que vem, 10 anos de que a proposta foi submetida ao Congresso Nacional. Infelizmente, a gente não conseguiu andar com essa proposta. O que ela traz? Ela traz um sistema de proteção para a Polícia Federal, com autonomias financeiras, administrativas e funcionais. O que a gente quer com isso? Encaminhar o nosso orçamento diretamente para o Congresso Nacional para não ficar submetido à vontade do governo da vez, que a gente sabe que hoje faz os cortes a depender da sua política, a depender dos seus interesses. Esses interesses, em algum momento, pode ser de não dar muitos recursos para a Polícia Federal. Então, a gente mandando o nosso orçamento direto para o Congresso Nacional é uma garantia maior. A outra proteção é que não seja contingenciado o nosso orçamento. O orçamento da segurança pública todo é contingenciado, o da Polícia Federal também. Com contingenciamento é difícil vencer o ano inteiro, né? Outra é a possibilidade do nosso diretor-geral nomear todos os cargos internos. Hoje, o diretor-geral, para nomear um superintendente, precisa da autorização das áreas políticas do governo. Os nomes são aprovados lá. Agora, recentemente, com a nomeação de alguns colegas, nós tivemos nomes de pessoas que fizeram trabalhos importantes na Lava Jato, como o Dr. Luciano Flores, lá do Mato Grosso do Sul, a doutora Érica Amarena, que estava na equipe do Lava Jato, que tiveram uma demora bastante grande na confirmação de seus nomes. A gente precisou fazer algumas gestões para que fosse confirmado, para que essas pessoas não fossem prejudicadas pelo trabalho que fez em suas carreiras. E uma última proteção é não estar submetido ao poder político, não ter que prestar esclarecimentos, dar uma resposta ao governo da vez. Tornar a Polícia Federal mais ainda uma polícia de Estado. Hoje, a gente tem uma certa garantia, mas não está na Constituição. Então, quando tiver alguém no governo federal que não queira obedecer, que queira subjugar a Polícia Federal, se não tiver na Constituição, ele vai ter mais possibilidade de fazer. Então, tudo isso está na proposta, né? Tudo isso está na proposta. O senhor falou de contingenciamento de recursos. Isso prejudica o trabalho da Polícia Federal? Prejudica demais, porque o efetivo da Polícia Federal é pequeno. Nós temos 10.800 policiais para o Brasil inteiro, para todas as atribuições. A Polícia Federal tem atribuições de investigação e atribuições de administrativas, como o passaporte, o controle de fronteiras, o controle de produtos químicos, a segurança privada. Tudo isso é atribuição da Polícia Federal. Com 10.800 policiais para o Brasil inteiro, a gente precisa mandar policiais em missão para vários locais do país. Então, quando há contingenciamento de recursos, a gente não tem como pagar diária, não tem como pagar passagem e a coisa fica paralisada. O contingenciamento de recursos prejudica, inclusive, os serviços de passaporte, serviços de segurança privada, porque essas taxas elas vão para um fundo chamado Funapol. E o que acontece com esse fundo? Ele vai todo para a formação de superávit primário. Ele não é utilizado na prestação desse serviço dentro da Polícia Federal. Então, ele é contingenciado. Sem esses recursos, é sempre uma dificuldade para o ordenador de despesa trabalhar durante o ano. Vocês defendem a obrigatoriedade de indicação do delegado-geral por meio de uma lista tríplice, né, e que ele tem um mandato. Isso faz diferença? Faria diferença? Faz total diferença. Isso, inclusive, faz parte desse sistema de proteção. A DPF tem uma campanha chamada Quem protege você também precisa de proteção. Então, a Polícia Federal precisa de um diretor-geral que tenha mandato para conferir previsibilidade. Nós tivemos esse ano, nós estamos no segundo diretor-geral. Um ficou 3 meses e o outro está agora há 4 meses. Nada impede que amanhã ele seja exonerado, a depender das vontades do governo. Então, não há uma previsibilidade. A falta desse mandato cria uma instabilidade enorme na instituição. Agora mesmo, basta comparar a sucessão na Procuradoria-Geral da República e a sucessão que ocorreu na Polícia Federal. A de lá, apesar de haver, inclusive, denúncias contra o presidente da República, ocorreu de maneira mais tranquila. A da Polícia Federal foi um trauma, foi objeto de questionamentos na imprensa, na sociedade. Então, o mandato tiraria toda essa instabilidade. E a gente também
defende que esse diretor-geral não seja um diretor-geral escolhido a ermo por motivos políticos. Ele seja escolhido dentro de uma lista tríplice fornecida pelos delegados que conhecem o seu órgão e sabem quem são os melhores para comandá-lo. Reduzir a impunidade, aumentar a eficiência da investigação criminal, que medidas podem ser tomadas nesse sentido? Para reduzir a impunidade, ela vai de um sistema que vai desde a atuação da polícia, a efetividade do judiciário, a execução penal. É um problema enorme nos presídios hoje, né? Então, é um sistema completo, né, que precisa ser modificado ponto a ponto. A gente precisa de polícias que tenham corregedorias fortes, que tenham condições de trabalho, que tenham concursos regulares. A gente precisa de um Ministério Público que faça as denúncias ou não com rapidez, que tratem os casos com rapidez. Precisamos de uma reforma no judiciário para que ele tenha menos recursos, para que seja inclusive aquela execução de segundo grau se torne uma legislação que não dependa de uma interpretação como é a interpretação do STF hoje. Tem que colocar isso na lei para garantir que após o segundo grau as pessoas respondam, paguem pelo seu crime. Então, há vários aspectos que precisam ser modificados no tema impunidade. Não é um só. Precisa de atacar vários pontos ao mesmo tempo. A gente vai fazer mais uma pausa e voltamos daqui a pouco. Não saia daí. E o Justiça para Todos volta a falar com o presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, a ADPF, Edvandir Félix de Paiva. A gente retoma, doutor Paiva, esse último bloco para falar sobre o terceiro Simpósio Nacional de Combate à Corrupção, que vai ocorrer este mês na Bahia. Qual a importância desse evento? Esse evento faz parte de uma série de eventos da DPF. A DPF promove as corridas contra a corrupção, está realizando em 7 estados, é um circuito, e além dessas corridas, realiza simpósios. A gente realizou um simpósio esse ano já em Manaus, vamos realizar um em Porto Alegre, um em Fortaleza, e o próximo é o da Bahia. O da Bahia é o terceiro evento que a gente realiza lá, e ele cresceu bastante. Esse ano nós vamos ter o juiz Sérgio Moro abrindo, vamos ter importantes integrantes do mundo jurídico, juízes, delegados, promotores, e encerrando o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal. É importantíssima a realização desses eventos para haver um intercâmbio de ideias entre as vários atores da persecução penal, para que juntos a gente consiga encontrar os melhores caminhos para o Estado brasileiro. O evento vai contar com a presença do juiz federal Fernando Mendes, presidente da AJUF, e também, como o senhor falou, do juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba. Ele vai ser homenageado, né? Que homenagem é essa? Ele vai ser homenageado com a principal comenda da DPF, que é a medalha Tiradentes. Por quê? Porque ele foi importantíssimo para o funcionamento da Polícia Federal durante a Operação Lava Jato. Nos momentos em que a gente teve falta de recursos, houve um episódio, inclusive, de falta de energia, de dinheiro para pagar algumas contas básicas, ele foi uma das primeiras vozes a se levantar e fazer a pressão para que a coisa fosse regularizada. Sem falar no conhecimento, na expertise, na tranquilidade que ele passa para todo mundo, para que cada um possa fazer o seu trabalho pontualmente, sem intervenção de uma instituição na outra. Talvez esse seja um dos grandes segredos da Operação Lava Jato. Cada um trabalhando dentro da sua atribuição, respeitando o próximo, respeitando a outra entidade e assim gerando confiança mútua para conseguir os resultados que foram tão importantes para o país. E vai ter ciclos de palestras, né? Quais assuntos vão ser abordados no simpósio? Nós vamos abordar os 30 anos da Constituição Federal de 1988, vamos fazer alguns históricos desse período e algumas perspectivas. Nós vamos ter juízes, inclusive um ministro do STJ, que é o Dr. Schietti,
vai falar de temas importantes, todos ligados à investigação, à persecução penal, aos direitos e garantias, à Constituição Federal de 1988. Nós vamos levar também um delegado, o Dr. Andrei, que é o responsável pela coordenação geral de Polícia Fazendária, para falar sobre o projeto Prometeus, que inclusive foi premiado pela AJUF recentemente. Então vai ter uma miscelânea de assuntos ligados aos atores da persecução penal. E de que forma o simpósio ele pode contribuir para o enfrentamento à corrupção, o combate à corrupção no país? Ele contribui com esse debate, esse intercâmbio de conhecimentos, também a divulgação para a plateia, que é composta por operadores do direito, por alunos, né? Nós realizamos esse evento num lugar sui generis, a gente realiza em um cinema. Então são 3 salas de cinema, uma sala principal, outras salas auxiliares, então um público bastante grande, aquele telão, as pessoas, a primeira vez que eu fui lá eu fiquei até impressionado, é diferente. Diferente, né? Não se costuma realizar eventos jurídicos num ambiente como esse, mas foi um sucesso esse ano com os nomes que a gente está levando, com gente do mais alto gabarito, gente que conhece profundamente a persecução penal, o sistema de justiça criminal, segurança pública. A gente tem certeza que esse intercâmbio vai ser muito importante para os trabalhos na Polícia Federal, no Ministério Público e na Justiça Federal. Ele chama atenção pelo formato, né, num cinema e também pelo conteúdo. Sim, o conteúdo está riquíssimo, vai ser muito interessante, vai ser muito útil para as instituições. É uma oportunidade de congregar ainda mais forças para que se faça justiça no país. É isso que a gente procura. O crime é organizado. Nós que fazemos o combate ao crime organizado temos de trabalhar coordenadamente, superar eventuais discordâncias que muitas vezes levam para um lado mais corporativista e pensar no principal, que é combater o crime organizado, combater as facções criminosas, combater quem faz tanto mal a esse país, seja nas ruas, seja nos palácios, seja no legislativo, judiciário, executivo. Nós precisamos trabalhar conjuntamente, coordenadamente, cada um respeitando o seu espaço para que consigamos bons resultados. A Lava Jato provou que isso é possível. E quem que pode participar para a gente reforçar a data do simpósio, doutor? A data do simpósio é nos dias 23 e 24 de agosto, lá no Shopping Barra, em Salvador. Todos podem participar, qualquer público. É um evento que é muito permeado por atores da persecução penal, por operadores do direito, por estudantes de direito, mas está aberto para qualquer público. Basta entrar no site adpf-ba.org.br e fazer a sua inscrição. E ele com certeza atrai um público diverso, eu imagino. O fato de ser num cinema, isso já atrai também, né? Chama atenção. Atrai. Aliás, os eventos da DPF têm atraído famílias, têm atraído a sociedade e isso nos dá um prazer muito grande, de trazer esses temas para a família brasileira. As corridas é o caso da gente ter pessoas que não conhecem justiça criminal profundamente, talvez nem entendam qual é o papel das instituições com clareza, mas a gente consegue trazer, explicar isso para eles e trazer aquela chama do combate à corrupção, da intolerância contra a corrupção no país. Isso é o principal, a gente leva isso para as famílias mediante o conhecimento dessas pessoas que trabalham diuturnamente nos principais órgãos de combate à corrupção. Que tipos de investigações o senhor acha que deveriam ser priorizadas aqui no país para combater a corrupção? Bom, a gente tem um projeto, o Projeto Prometeus, que inclusive vai ser apresentado lá em Salvador e foi premiado pela AJUF, que prioriza o combate às instituições, ao crime organizado, às ORCRIMs, que causam maior prejuízo, né, que causam maior dano. E as que causam maior dano é que tem o poder político e o poder econômico, as que tem a caneta e o dinheiro, o poder político no país. Então, essas investigações da regularidade da governança pública, a gente precisa priorizar, a gente tem de continuar fazendo. É óbvio que é importante o combate ao crime organizado das facções, é óbvio que é importante combater a entrada de armas no país, o combate de drogas continua, mas a gente precisa continuar fazendo combate à corrupção, porque a corrupção é a mãe de todas as mazelas brasileiras. A corrupção não deixa o dinheiro chegar na segurança pública, não deixa o dinheiro chegar na saúde, na educação, e ela prejudica, sobretudo, os mais humildes. É o nosso papel cuidar disso.
Infelizmente, o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela presença aqui no Justiça para Todos. Lívia, eu que agradeço o programa. Acho que a gente conseguiu passar bastante conteúdo. Foi muito agradável. Falamos aqui de vários assuntos que são importantíssimos para os atores da persecução penal e importantíssimo para o país. Muito obrigado. Muito obrigada. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa e envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF, ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.